Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você vai ter acesso a esse material, mas eu gostaria de dizer que é com imensa satisfação que eu preparo essa primeira videoaula para os meus queridos alunos do segundo ano A, da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Vicente Paulo da Costa. Eu sou a professora Érica Priscila e eu leciono a disciplina de Biologia. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco melhor sobre o grupo das algas. Esses organismos, junto com os protozoários, estão classificados dentro do reino protista, que é um reino polifilético, um reino que apresenta origens distintas, tem origens variadas e que está dentro do domínio eucária, ou seja, todos os representantes do reino protista eles são seres eucariontes, que têm uma célula bem organizada com um núcleo verdadeiro abrigando aí seu material genético. As algas também, diferente dos protozoários, elas podem ser uni- ou multicelulares. Os protozoários são exclusivamente feitos de uma única célula. E no grupo das algas a gente tem representantes unicelulares, mas nós temos representantes multicelulares. São as algas macroscópicas, as algas visíveis, que nós encontramos com grande facilidade no litoral. Algumas pessoas se referem às algas como sendo plantas marinhas, mas essa designação ela não é correta. As plantas estão classificadas em um outro reino e nós sabemos que, apesar das leves semelhanças, elas apresentam também muitas diferenças. As algas, por exemplo, podem ter representantes unicelulares. No grupo das plantas isso não acontece. As algas também têm uma estrutura corporal muito mais simples. Mesmo as algas visíveis, as algas macroscópicas, elas vão ser formadas basicamente por um talo. E esse talo pode ter uma estrutura mais robusta, uma estrutura mais complexa. Pode apresentar lâminas, mas não vai chegar a produzir caule, raiz ou folha, que são estruturas exclusivas do grupo das plantas. As algas elas possuem importância ecológica ímpar, porque elas vão fazer parte do que nós chamamos de fitoplâncton. Mas primeiro, o que é o plâncton? Eu posso me referir ao plâncton como sendo um conjunto de seres que estão em suspensão na coluna de água. Como assim, professora? Aqueles seres que são conduzidos pelo movimento das águas. O plâncton, na verdade, significa errante. Então, você tem ali microcrustáceos, larvas de moluscos, protozoários, larvas de insetos e também as microalgas. Se esse plâncton é de origem animal, ele é chamado de zooplâncton. Se ele tem uma origem vegetal, se ele é constituído de seres que fazem a fotossíntese, nós vamos chamá-lo de fitoplâncton. Então, as microalgas constituem o fitoplâncton, que é, na verdade, o grande responsável pela maioria de oxigênio terrestre produzido. Antigamente, a gente atribuía essa função à Amazônia, ela era chamada de pulmão do mundo, mas, na verdade, hoje se sabe que o fitoplâncton tem um papel mais crucial nesse sentido. E aí nós vamos começar falando do grupo das algas, os principais são vários, mas nós vamos focar naqueles que são mais conhecidos. A parte da biologia que estuda as algas é chamada de ficologia. E aí a gente fala sobre as feófitas. As feófitas, que são chamadas popularmente de algas pardas, elas são facilmente encontradas no nosso litoral e elas variam de poucos centímetros a mais de 40 metros de comprimento, como é o caso das kelps, que são algas pardas encontradas na costa oeste da América do Norte. Elas formam florestas, elas se prendem a algum substrato no fundo do oceano. Em alguns documentários a gente pode observar a presença dessas kelps, que são algas realmente gigantescas. O nome dessas algas, turma, vai ser dado basicamente no tipo de pigmento que ela produz ou alguma estrutura específica. Aqui nós temos o grupo das clorófitas, que sem dúvida são aqueles que mais se parecem com as plantas, até mesmo pela própria coloração, que se deve à presença de clorofilas alfa e beta. Elas são chamadas de algas verdes, são encontradas tanto no ambiente marinho quanto no ambiente do cícula e têm representantes uni- e multicelulares. As clorófitas elas podem também se associar com fungos sobre a superfície de rochas ou troncos de árvores, formando estruturas benéficas para os dois organismos que a gente conhece como líquen. Nós temos também o grupo das rodófitas, que são chamadas popularmente de algas vermelhas. Na minha humilde opinião, essas algas são as que têm uma beleza mais chamativa, uma beleza mais evidente, Eu gosto muito das rodófitas e essas algas elas são chamadas por alguns autores de algas coralíneas, porque elas podem produzir carbonato de cálcio em volta de sua parede celular, conferindo uma certa rigidez à estrutura desses organismos.
Elas podem também se associar com alguns substratos, com cascalhos no fundo do oceano, para que ela fique ali boiando sobre a superfície, né? Então é uma estratégia delas aí se dispersarem. Nós temos também o grupo das crisófitas, que são as algas douradas. Essas algas são unicelulares, mas elas podem se agrupar em uma relação ecológica do tipo colônio, né? Que é o formato mais comum encontrado na natureza aí no grupo das crisófitas. Essas colônias, elas têm essa cor característica, constituem as algas douradas. Em alguns ambientes de água doce, em alguns ambientes ducícolas, elas são as maiores representantes do fitoplâncton que a gente comentou no início, tá bom, pessoal? A gente tem também o grupo das euglenófitas, que são chamadas popularmente de euglenas. As euglenófitas, elas são em sua maioria encontradas em ambiente ducícola. E um detalhe muito interessante sobre as euglenas é que na escassez aí de luz, na falta de realização da fotossíntese, elas podem desenvolver um método alternativo de nutrição, ingerindo partículas do meio, né? Uma atividade heterotrófica, que até então era incomum nesse grupo, tá, pessoal? Nós temos também o grupo das bacilariófitas, que são chamadas popularmente de diatomáceas. É um grupo bem interessante, constituído de microalgas, algas unicelulares, que formam uma carapaça ao redor da sua parede celular de sílica. A sílica é o mesmo componente do vidro, tá, pessoal? E ao longo de milhares de anos, quando esses pequenos organismos eles vão morrendo, vão perdendo ali as suas células, esses componentes dessa carapaça eles vão se depositando no fundo do oceano. Então, existem regiões no fundo do oceano que são referidas como terra dos diatomitos. Os diatomitos são a abundância dessa substância aí que se acumula no fundo do oceano. E em algumas épocas esses diatomitos foram tirados para, misturados a cal, serem empregados em obras da construção civil, como é o caso do Porto de Alexandria, os aquedutos de Roma e o Canal de Suez. Nós temos também o grupo das dinófitas, que podem ser chamadas também de pirrófitas, porque vão produzir um pigmento avermelhado. E o nome popular são os ginoflagelados. Gino porque elas vão apresentar 2 flagelos na sua célula. Um detalhe interessante é que, assim como no grupo das euglenas, os ginoflagelados eles podem apresentar aqui também uma nutrição heterotrófica, que não é comum no grupo das algas. Alguns autores vão até ficar assim em cima do muro em designá-los como sendo algas ou protozoários, mas para fim de estudo nós vamos considerar os ginoflagelados no grupo das algas. E eles são responsáveis por 2 fenômenos naturais muito interessantes. Um é a maré vermelha, no qual a proliferação desses micro-organismos leva ao surgimento de uma coloração avermelhada na água do mar. E nesse momento de proliferação, não é recomendado que se faça o consumo de peixes, de moluscos ou crustáceos daquela região, e nem mesmo que o banhista mergulhe na água do mar, porque ali pode provocar alguma intoxicação, algum dano, né? Então, não é recomendável. E um outro fenômeno que esse é ainda mais singular, mais interessante na minha opinião, que é a bioluminescência. Especialmente em algumas regiões do Oceano Pacífico, né, no período noturno, é possível observar uma claridade, né, uma luminosidade muito chamativa na água do mar. Alguns até brincam dizendo que é como se uma constelação de estrelas tivesse caído na água do mar, devido a esse brilho muito chamativo, que varia aí de tons esverdeados para o azul, e provoca mesmo uma imagem, uma paisagem de uma beleza única, muito característica. Então é isso, turma, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Gostaria de dizer que, assim como eu citei no início sobre essa importância ecológica das algas, elas também possuem uma importância econômica. Então a atividade de vocês é pesquisar a importância econômica das algas, certo? Só para que vocês não esqueçam, a maré vermelha é provocada por dinoflagelados e não por algas vermelhas do grupo das rodófitas. Essa é uma confusão, né, um erro comum cometido entre os estudantes, mas a maré vermelha ela é provocada pelas pirrófitas, pelas dinófitas e não pelas algas vermelhas, certo, turma? As algas pardas, as algas verdes e as algas vermelhas macroscópicas, elas são utilizadas por alguns povos na alimentação,
especialmente na culinária asiática, a gente pode observar que existe um apreço maior desse tipo de alimento, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais!